Questão 2 da seção 1.1 do capítulo 1. Se f de x é dessa forma e g de x dessa forma, é verdadeiro que f igual a g? Então aqui nós temos duas funções e temos que saber se elas são iguais. Para saber se elas são iguais, tem duas condições. Alguns livros colocam três. Colocam essas duas e que o contradomínio também seja igual. Eu não vejo necessidade de que o contradomínio seja igual para que duas funções sejam iguais. Mas tem autores que colocam isso também. Então, duas funções são iguais se o domínio, aqui no caso é fg, né? Então, se o domínio de f for igual ao domínio de g, e essa parte lê dessa forma. Para todo x pertencente ao domínio de f, f de x igual a g de x. Isso daqui, no fundo, quer dizer que a lei de transformação, o mapeamento de um elemento do domínio na imagem, é feito da mesma forma, em fg. E aqui só é testado no domínio de f, porque isso daqui é uma segunda condição. É preciso que as duas sejam satisfeitas simultaneamente para serem as mesmas funções. Então, se a primeira for satisfeita, quando eu testo só em um domínio, já está comprovado, porque um domínio é igual ao outro. Então, não preciso testar também em G. Porque se eu testar isso aqui e falhar, já sei que não são as mesmas funções. Então, primeiro eu vou tentar escrever o domínio de cada uma e verificar se são iguais. Para determinar o domínio, eu faço da seguinte forma. Nesse contexto aqui, em que nós estamos trabalhando com números reais, eu começo dizendo que o domínio da função f é igual ao maior conjunto possível, que é o conjunto de números reais, o maior conjunto possível nesse contexto. Então, conjunto de números reais menos as limitações devido às condições de existência. Então, agora eu tenho que olhar para a minha função e verificar se nessa função tem alguma limitação, alguma condição de existência, já que eu explico melhor o que é isso. E se tiver, eu tenho que remover do domínio essas limitações. O que sobrar dessa operação aqui vai ser o domínio da função. Então, no caso, em f, tem essa forma. Tem uma fração em que no numerador não tem nenhum problema. Pode assumir qualquer valor, inclusive o zero. No denominador tem um problema sim, não pode assumir o zero. Não tem outros problemas, tipo uma raiz quadrada aqui, que também tem condição de existência. Então, aqui para f, acontece o seguinte. Não existe, esse símbolo significa isso, não existe 1 sobre a tal que a seja igual a zero. Então, se a for zero, se o denominador for zero, não existe essa fração. Portanto, aí eu pego o que significa o a na função, que é x menos 1. Então, x menos 1 sendo igual a zero, significa que não existe. Então, agora eu vou desenvolver isso aqui. Somo 1 em ambos os membros dessa equação, fico com x igual a 1. Isso aqui é equivalente a escrever que o x que faz com que não exista pertence ao conjunto unitário 1. Só tem 1 aqui que dá problema. Só o número 1 mesmo. Então, o x pertencendo a esse conjunto unitário, não vai existir isso aqui. Então, para que exista, eu tenho que retirar essa limitação. Por isso que eu faço essa subtração aqui. Números reais, que é o conjunto mais amplo possível, menos as limitações. Eu retiro o conjunto que tem o elemento 1. Então, um conjunto resultante daqui, que não tem uma forma melhor de escrever, é o domínio de f. Então, já exibi o domínio de f. Agora eu vou para o domínio de g. Da mesma forma, o conjunto mais amplo, números reais, menos as limitações devido às condições de existência. Acontece que, se eu olhar aqui no g, não tem nenhuma limitação. O x pode assumir qualquer valor real, que não é um problema. Então, essas limitações aqui é um conjunto vazio. Então, eu vou fazer o conjunto dos números reais menos o conjunto vazio, que dá os próprios reais. Então, esse aqui é o domínio da função g. Dessa forma, eu vendo que o domínio de f é diferente do domínio de g, logo não é verdadeiro que f igual a g. Já resolvi a questão. Não é verdadeiro que essas funções são iguais. Então, eu já posso dar essa questão por resolvida. Mas, assim, como é um exercício, o objetivo aqui é treinar mesmo, fixar o conteúdo. Então, vou testar essa segunda condição aqui nessa função também, nas duas funções.
Eu já sei que não vai ser uma função. Não vai ser as mesmas funções. Não vai, essa igualdade não vai ser satisfeita. Mas eu vou fazer esse teste para ver o que dá. Então, fazer esse teste significa, né, comparar as relações. Então, venho aqui com f de x, do jeito que a questão me deu, e vejo que eu posso escrever o numerador dessa forma, x vezes x menos 1. Basta colocar o x em evidência. Aqui agora eu posso simplificar desde que eu considere que o x não pode valer 1. Mas isso já é verdade porque o domínio de f não tem o número 1. Então eu posso simplificar aqui. Então f de x ficou igual a x. Aí eu escrevo g de x e vejo se eu consigo deixar numa forma parecida com essa. Eu tenho que deixar os dois parecidos para eu conseguir comparar. Mas o g de x já veio de cara igual a x. Então nem precisei mexer em nada. Aqui eu já vejo que em questão as relações, a forma com que essas funções relacionam os elementos do domínio para o elemento da imagem são iguais. Então, agora eu volto aqui para a condição e eu vi que isso daqui deu certo. Mas tem que ser para todo x pertencente ao domínio de f. No caso, se fossem iguais, como são diferentes, eu tenho que testar para f e para g. Então, f e g relacionam cada elemento do domínio ao elemento do contradomínio da mesma forma. Foi o que eu vi aqui. Entretanto, não é verdade que aqui tem aquela condição. E a condição tem que valer simultaneamente para o domínio de f e para o domínio de g. Isso daqui tem que valer. Tem que mapear cada elemento do domínio da mesma forma. E eu só estou testando de 2 vezes porque eu não tenho a igualdade entre os domínios. Se eu tivesse, eu só precisaria fazer qualquer um desses dois testes. Aí eu escrevo da seguinte forma. Não é verdade que isso daqui acontece, pois existe x igual a 1, pertencente ao domínio de g, tal que g de x é diferente de f de x. Aqui nessa condição. Aqui diz que para todo x, em g, no domínio de g, isso daqui tem que ser satisfeito. Mas isso daqui não é satisfeito para x igual a 1. x igual a 1 está no domínio de g, e isso daqui não acontece. G de x é diferente de f de x. Nem existe f de 1. Então, a negação de para todo é existe 1. Então, se eu exibir 1, já quebra a lógica do para todo. Assim, essa verificação não passou nem por essa condição, nem por essa aqui. Só precisaria falhar em uma, falhou nas duas. Então, se a gente conclui que as funções não são iguais, isso completa a solução da questão.